Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 7, a Bíblia e o testemunho da ciência. Estamos aqui ao longo desse trimestre comentando o tema sobre apologética, uma revista sensacional que foi escrita pelo nosso pastor Joabes Rodrigues do Rosário, pastor presidente da Igreja Araguaçu, em Tocantins, para quem eu deixo aí os meus parabéns pela brilhante revista escrita, pelo trabalho desenvolvido nesse trimestre, que tem abrilhantado e aumentado o conhecimento do nosso povo da Assembleia de Deus, da grande nação Madureira. E um abraço também aos nossos bispos, inclusive o nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira. Bom, gente, estamos aqui para comentar a lição de número 7, uma lição sensacional. Não saia daí, fique com a gente no nosso vídeo. Nós temos muita coisa boa, é uma lição muito instrutiva para o nosso crescimento espiritual e intelectual também, porque vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre o casamento das duas, aonde elas se unem, onde elas se separam, onde elas estão juntas e onde elas começam a divergir, e se é possível haver uma conversa maior, um estreitamento maior entre ciência e religião. Vamos ver isso tudo hoje, logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, voltamos. Eu quero pedir para você, professor de EBD, superintendente de escola bíblica dominical, que está aí com a gente, que você possa compartilhar esse vídeo com a sua igreja, com os seus alunos. É você que é pastor, amante da Bíblia, você que é estudante da palavra de Deus, aluno de teologia, enfim, que gosta da escola bíblica dominical, você está no lugar certo. Estamos aqui para trabalhar com a escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como é bênção também para a minha vida. Então, não esquece de inscrever no canal Boa Semente. A maioria das pessoas que assistem nosso vídeo não são inscritos no canal. Você vai estar me ajudando muito se você estiver inscrito no canal. Depois você clica ali no sininho, e assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Não se esqueça do nosso lema: deixa o like e dá um glória. E você pode ajudar esse canal também clicando aqui no Apoie-se. Você clicando aqui, você vai estar me apoiando com uma quantia aí, mensal, irrisória para você, mas que vai me ajudar muito e vai ajudar a manter o nosso canal, a fazer o melhor para você, buscar sempre melhorar. Você também pode comprar os nossos livros também, né? Eu tenho o livro Café com Deus, tem sido sucesso de venda na Amazon, os princípios da liderança, e o manual também da Escola Bíblica Dominical. Enfim, você pode contribuir bastante conosco se você estiver nos ajudando aí, comprando nosso material na nossa loja. Tudo isso você encontra pelo site, é só clicar aqui no link aqui da nossa playlist, e você vai encontrar o link da Amazon e você vai comprar pela internet. Eles vão mandar o livro para a sua casa. Se você não quiser, você pode também comprar por e-book. É só você baixar também, o preço é bastante em conta. Há dezenas ali de livros ali em e-books e e-books meus que eu coloco ali à venda. Esse material também eu disponibilizo para aquelas pessoas que são os meus apoiadores, aqueles que me apoiam mensalmente, como eu falei para vocês, clicando aqui no like do Apoie-se, no link do Apoie-se. E também você pode orar por mim, e essa é a maior contribuição que você vai estar fazendo, porque eu sou carente das vossas orações. Nós também temos o plano de aula gratuitamente. Aqui embaixo tem um telefone, você entra aqui em contato, e aí a partir desse contato você vai estar fazendo, eu vou estar falando com você, pegando o seu nome, fazendo um cadastro e direcionando você para o nosso grupo. O nosso grupo fica lá no Telegram. Só temos grupo no Telegram porque ele não ocupa espaço na memória, é menos invasivo. Enfim, é lá que está o nosso grupo, lá, ibd.com. No Zap, se você não tiver o Telegram, não tem problema, tem o Zap. No Zap eu mando o plano de aula gratuitamente para todo mundo aí que entra em contato com a gente, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 7, que é uma bênção para a tua vida e para a minha vida também. Já pegou a sua revista? Já?
Então você pega o cafezinho, prepara aí e a gente vai começar a nossa aula. Eu quero falar uma coisa também para você. Queria que você interagisse comigo, dissesse como é que está essa gravação aí, se o som melhorou e se você está gostando desse cenário aí que a gente preparou aí para vocês, para fazer o melhor aí, esse nosso ambiente. Quero que você se sinta em casa, quero que você se sinta acolhido, quero que você se sinta amado e abraçado pela graça de Deus e o poder de Deus e o Espírito Santo que nos acompanha em mais essa videoaula. Amém? Vamos lá. Bom, gente, a lição de número 7 é uma lição muito importante. Ela é aquela que vai fazer a junção das que passaram, né, e vai ligar as do presente. Se você está acompanhando com a gente começou lá no começo, na lição 1, já falando sobre a questão de fé e razão. Nós vimos que fé e razão não são antagônicas, nós vimos também o casamento entre elas, que durante um tempo achou-se que elas eram coisas separadas, e que depois também, graças a Deus, o entendimento tem mudado, tem percebido que a fé também se apoia na razão, que a nossa fé é racional. Lembra desse papo que a gente bateu lá no comecinho do trimestre, na lição 1 e 2, foi o que a gente trabalhou, não foi? E depois o autor veio desenvolvendo com a gente esses temas importantes e entramos no campo da ciência. Vimos também como é que a ciência, através de diversos métodos científicos, pôde corroborar o que a Bíblia diz. Foi o que nós vimos aqui na lição anterior, que falava sobre as evidências externas, onde vimos a arqueologia, nós vimos ali a história, como é que ela corrobora para o que está escrito na Bíblia. Também nós vimos internamente o que a Bíblia diz dela mesma, foi a da semana passada, e nós vimos como é que é maravilhoso, 40 autores, há cerca de 16 séculos ali, escrevendo a mesma coisa, mesmo assunto, mesmo tema, falando da história do homem, da queda do homem e da redenção do homem, ou seja, do amor de Deus, do amor do Senhor. Foi maravilhoso, né? Está sendo muito rico. Agora, na lição de hoje, a gente vai voltar de novo a esse tema da ciência e religião. Dessa vez nós vamos trabalhar como é que as duas têm conversado e como é que isso pode ter sido importante para o crescimento aí da nossa fé, né, e da nossa relação com o conhecimento e das respostas que precisamos dar. Lembre-se que nós estamos trabalhando a apologética, que é justamente a ciência, o modo pelo qual se defende um tema, se defende uma posição. No nosso caso, nós estamos trabalhando com apologética cristã e vamos, logicamente, defender a questão da cristandade, da religiosidade, da nossa fé cristã. E é por isso que nós temos que nos cercar desses dados, de fatos, de argumentos plausíveis e racionais para dar respostas racionais para aqueles que nos questionam. Afinal de contas, se nós cremos através também do Espírito Santo e eles não creem, não adianta nós acharmos que eles crerão se não forem convertidos. O que nós podemos fazer é dar a eles os argumentos necessários, plausíveis para que eles creem, mas deixar que o Espírito Santo faça a obra, porque no final é ele quem convence o homem. Não há argumento humano que eu possa dar, não há argumento humano que o pregador, que o pastor possa passar, que possa convencer o homem. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Nosso tema, então, é a Bíblia e o testemunho da ciência. Nossos objetivos são 3, como sempre. Entender a concordância entre a Bíblia Sagrada e a medicina moderna, estudar a ciência e a sua contribuição e características, aprender e identificar a harmonia entre a ciência e as escrituras. O texto sagrado está em Jó, capítulo 28, do 9 ao 24. Jó 28 também, do 24 ao 28. Diz assim, Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde suas raízes, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então a vi e a manifestou, estabeleceu-se também e esquadrinhou. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O texto de hoje é o texto de Jó. Jó é um homem que tinha muitas dúvidas, ele tinha muitas questões. E as dúvidas de Jó nasceram, sobretudo, por causa da dificuldade que ele teve na sua aprovação.
Um homem extremamente provado por Deus, sacrificado, e passou uma série de provações que foram extremamente difíceis para ele. E no meio dessas provações, ele veio a questionar, né? Questionar por que ele estava passando por aquilo. E se esse Deus é tão poderoso, por que havia essa situação, essa dificuldade como ele estava passando. Mas foi nesse momento que o Espírito Santo inspirou a ele a falar sobre a sabedoria, que é o texto de hoje. E essa sabedoria está relacionada ao compreender as maravilhas de Deus. E ao mesmo tempo, Deus deixou que Jó pudesse nos dar algumas revelações importantes desse texto em relação à criação de Deus. Uma delas, principais, nós vamos trabalhar ao longo dessa aula, quando a gente vai falar sobre a Terra ser redonda, sobre o universo, né, estar estendida sobre o vazio. Que vazio é esse? Bom, tudo isso que a gente vai ver hoje. O texto que nós trabalhamos, ele é fundamental para a gente iniciar a nossa discussão, que você também deve fazê-lo na sua aula a partir do termo de Jó. Jó, no final da sua aprovação, ele, depois dos seus questionamentos, a partir do capítulo 42, Deus aparece para Jó e fala assim: agora, Jó, cinge os teus lombos, porque eu te perguntarei e tu me responderás. E é interessante que das perguntas que Deus faz para Jó, nenhuma ele pôde responder, como por exemplo, onde estavas tu quando eu formei os céus e a terra? Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar. Vamos à nossa lição. Ela se divide em 3 tópicos importantes para você trabalhar com a sua classe de aula. Deixa eu só dar uma passada neles aqui. Primeiro, vai falar da ciência, tópico 1, ciência, contribuição e as características. No tópico 2, vamos trabalhar a Bíblia Sagrada e a medicina moderna. E no tópico 3, as escrituras e a ciência em harmonia. E no final, vamos fazer uma conclusão. Introdução. Gente, a introdução desse tema é o seguinte: apresentar as contribuições científicas para a autenticidade da Bíblia Sagrada, confirmando suas histórias, declarando que a verdadeira ciência e a medicina não entram em conflito com a Bíblia. O autor colabora ou corrobora na compreensão que descobertas científicas e as Sagradas Escrituras são muitas das vezes inseparáveis. Neste estudo, o desenvolvimento sobre os 3 temas vão ser feitos da seguinte forma. Primeiro, a busca do conhecimento, a evolução da medicina e as relações científicas registradas na Bíblia. Porque muitas informações para a ciência ainda estão encobertas, mas para Deus, que criou todas as coisas, inclusive as leis da física, as leis da natureza, nada está encoberto. Estes temas contribuem para a compreensão do poder do Criador, o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1:8. Nessa lição, nós vamos trabalhar alguns temas importantes. Primeiro, é um termo que você pode achar estranho, que é o conceito de protrombina, né? É uma substância essencial no processo de coagulação do sangue. Ele vai lhe dar isso daqui a pouquinho, vou falar com vocês. O segundo é a hipótese. O que é uma hipótese? A hipótese é uma proposição que se admite, independentemente do fato de ser verdadeira ou falsa, como um princípio a partir da qual se pode produzir um determinado conjunto de consequências, suposição também ou conjectura. Isso é uma hipótese. A ciência, ela se vale de hipóteses, como eu vou falar daqui a pouquinho vocês mais falando sobre a ciência, que ela se apoia em hipóteses. Bom, no tópico 1, ele está falando para a gente vai abordar as contribuições da ciência. Tópico 1, ciência, contribuição e características. A ciência verdadeiramente trouxe muitos benefícios e contribuições para a humanidade. Por exemplo, na área da medicina, hoje as pessoas vivem mais do que vivem antes. Você sabe que a expectativa de vida das pessoas durante a Idade Média era de 40 anos, no máximo, não chegava a 50. Hoje as pessoas vivem até os 70, até os 80, até os 90. E há prognósticos, né, até mesmo que as pessoas poderão, num futuro não muito distante, alcançar os 100 anos. Na educação também, você tem um vasto avanço da ciência na educação, ajudando no conhecimento da educação, no modo de se transmitir a educação. Hoje que a nossa educação é uma educação muito mais, talvez, em algum sentido, mais embasada, né, mais sólida do que a educação e o conhecimento que se teve no passado. Por quê? Porque conforme a ciência vai se desenvolvendo, ela vai trazendo novas contribuições e novas descobertas, e isso vai sendo incorporado à educação e na formação da nossa sociedade. No campo da engenharia, hoje nós temos a engenharia que ultrapassou as
engenharia física, hoje estamos na engenharia genética já, muito mais adiantados, lidando já com coisas que os nossos antepassados nem imaginavam. Na questão também dos alimentos, tudo isso também tem feito com que a ciência tenha se desenvolvido tanto a ponto de desenvolver novos elementos e novos alimentos também, entre outras. Porém, é de se fazer sempre um contraponto. Nada é bom e nada é ruim por si só. A ciência tem desenvolvido? Sim, mas o fato da ciência ter se desenvolvido não quer dizer também que ela é totalmente boa. Quando nós falamos então que a ciência tem se desenvolvido tanto a ponto do homem ter vivido mais, isso não quer dizer que o ter vivido mais significa que ele vive melhor. Às vezes nós confundimos a questão da pessoa, da nossa expectativa de vida ter aumentado. Você pode viver até os 70, até os 80 anos hoje, mas isso não quer dizer que você viva tão bem aos 80 anos ou 70 anos. Tudo vai depender, na verdade, da sua classe econômica, do seu poder financeiro, porque ainda os recursos da ciência ainda estão muito escassos e não estão disponíveis para toda a população. A questão também da educação, hoje em dia nós temos muita ciência, nós temos muito conhecimento, desculpe aí, disponível, mas o problema nosso não é mais o conhecimento, que era o dos antigos. Os antigos não tinham tanto conhecimento e lidavam com aquilo que eles possuíam. Hoje em dia nós temos muito conhecimento, mas há pouco discernimento. Hoje os jovens têm conhecimento na palma da mão, os jovens têm conhecimento da internet agora no seu celular. O mundo inteiro está no seu celular. Ele tem contato com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com conhecimento através da Wikipédia, através da internet. Existe muito conhecimento. O problema é que ele não sabe o que fazer com tanto conhecimento. Essa é a grande questão. A ciência tem desenvolvido de um lado, mas ela não tem a resposta para todas as coisas. A ciência tem desenvolvido a educação, mas ela não tem a resposta para tudo. A ciência tem desenvolvido em áreas da genética, né? E o sonho do homem é o de não morrer, mas infelizmente ou felizmente ele não sabe ainda como ter a imortalidade, porque isso está guardado com Deus. Repare como a ciência tem os seus limites. Ela tem um ponto até onde ela pode ir e depois ela não pode mais prosseguir. E é nesse espaço onde ela não consegue prosseguir é que os cientistas mesmo têm chegado à conclusão da necessidade e do reconhecimento de que ela não sabe tudo e que ela não tem todas as respostas. Então aí entra a religião. Lembra da lição número 1? A ciência diz como, mas a teologia ou a fé diz por quê. E é aí que entra realmente a fé. Agora, a fé também, a religião não tem todas as respostas. A gente, durante o século XVI, XVII, ou mesmo na Idade Média, no século XV, todas as explicações eram dadas por Deus. Por que as crianças nascem? Porque Deus quis. Por que chove? Porque Deus quis. Por que as flores nascem? Porque Deus quis. Era a explicação natural que a igreja até impunha sobre todas as pessoas que viviam naquela época. Deus explicava todas as coisas. Porém, com o tempo, foi se percebendo que Deus, não é Deus que explica todas essas coisas. Para a explicação das causas naturais, existe a ciência. Então, a religião também tem os seus limites. Ela explica o mundo sobrenatural, mas para o mundo natural, ela não tem todas as respostas. Ela não pode tudo. Então, ambas, na verdade, precisam conversar, precisam dialogar entre si, precisam buscar mais a sua conexão do que estar separadas. Hoje, então, temos pastores, temos uma lição maravilhosa hoje que fala sobre a contribuição da ciência, da importância da ciência, e isso é muito bom, porque em algum tempo passado, muitos pastores diziam que você não precisava tomar remédio, outros pastores diziam que depressão era coisa do demônio, que você estivesse deprimido, estivesse com problemas psicossomáticos, isso era problema da alma, esse problema da alma é em demônio, então está cheio de demônio, tem que fazer, então tem que fazer ali, né, expulsar o demônio do corpo dos crentes. Então, se você estava endemoniado, você não era. Se você estava deprimido, então você estava endemoniado. Se estava endemoniado, logo você não era crente. Não se falava também em suicídio, não se falava em depressão. Um pastor está em depressão também estava em pecado. Isso se falava há bem pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás. Bom, hoje em dia, graças a Deus, se abriu a visão dos pastores em torno de pensar sobre isso, de perceber que não é demônio, que são as causas naturais, os efeitos desse próprio mundo, da cientificidade, que o autor trata aí, que é a ideia de que a ciência resolve tudo, que tem levado o homem ao seu adoecimento.
E alguém pode dizer assim, mas por que hoje na igreja nós temos encontrado pessoas com essas doenças? Nós temos encontrado essas pessoas com essas doenças não porque a igreja seja culpada disso, mas porque a própria ciência, o desenvolvimento do conhecimento tem trazido uma coisa que é a ansiedade. Nós vivemos nesse mundo da ansiedade. A ciência, de certa forma, ela quebrou o tempo, ela conseguiu romper muitas barreiras do tempo. No mundo antigo, as pessoas estavam vivendo num tempo da natureza. Elas plantavam quando tinha sol, elas colhiam no tempo certo, elas eram regradas pelo inverno, outono, verão, elas eram regradas pelo tom da natureza, elas faziam e trabalhavam de acordo com o que a natureza lhes proporcionava. Era uma vida mais calma e tranquila. Hoje em dia não. Esse tempo da natureza foi alterado. Você pode trabalhar quando está chovendo, você pode trabalhar quando está sol, inverno, verão, outono, primavera, é quase tudo a mesma coisa. Você não depende do tempo mais para trabalhar, porque o próprio homem faz o seu tempo. Ele consegue agora fazer com que ele mesmo possa produzir o seu tempo. Agora, o problema disso é que o nosso tempo hoje está tão corrido, tão corrido, tão corrido, que tem gerado em nós uma ansiedade. E essa ansiedade é por conta de que nós não damos conta de consumir tudo que nós temos. Então hoje nós temos muita oferta de comida e você não consegue consumir, você tem muita oferta de conhecimento, a internet está cheia de conhecimento, mas você não consegue consumir tudo aquilo. Aliás, você vive dessa ideia desse consumo, né? Estarmos consumindo. Você entra num site, você quer consumir aquelas informações, você está no grupo do WhatsApp e você quer consumir tudo aquilo e você consegue chegar, como eu, às vezes à noite, e tem milhares de informações no WhatsApp e eu não consegui ler. Não consegui ler o meu jornal, não consegui ler os meus sites, as informações, a gente não dá conta de consumir isso. E aí entramos nessa círculo vicioso, tentativa de consumir e não damos conta, o que nos gera ansiedade. E o problema é que muitas das vezes nós levamos isso para dentro da igreja, porque também relacionamos com Deus na ideia de consumo. E vamos para a igreja para consumir, para experimentar, para obter, para ganhar, para ter mais coisas, para receber a nossa bênção. O que gera uma grande ansiedade, porque se o pastor pregou que eu sou abençoado, eu tenho que ser abençoado. Eu quero meu emprego, quero meu carro, quero. E queremos consumir. E consumimos culto, consumimos palavra, entramos no YouTube e consumimos palavra. Nós queremos uma palavra melhor que a outra. Nós queremos um louvor melhor que a outra. E quando surge um louvor novo, a gente abandona o antigo. Quando tem uma mensagem nova, a gente abandona a antiga. Quando tem alguma coisa, um modismo para ser consumido, a gente consome aquilo vorazmente e depois abandona, porque vai surgir uma nova coisa mais na frente e aí a gente vai ficar preso nela. Consome, percebe como que esse mundo que nós estamos vivendo é o mundo desse adoecimento, que foi visto lá no primeiro trimestre, doenças da alma. Então, isso tudo se dá também por causa do desenvolvimento da ciência. A ciência também, ela é culpada nisso, entre aspas, né, desse desenvolvimento, só que esse desenvolvimento não é a saída para o homem, porque a saída para o homem ela é espiritual. A saída para o homem é o retorno para dentro de si, por encontro com Deus, é o nascimento do homem interior. Aleluia. Tá gostando desse vídeo? Deixa aí o seu like aí, depois você comenta comigo, deixa o seu comentário, é muito importante sobre isso que eu estou falando para você nessa lição, é a lição de número 7, testemunho, a Bíblia e o testemunho da ciência. Eu espero que você esteja entendendo como que eu estou tentando compor o quadro da ciência, mostrar o que é ciência, mostrar os seus limites, mostrar também a religião e mostrar também os seus limites, e como que uma pode se casar com a outra justamente naquilo que falta. O que falta na religião, a ciência pode contribuir, o que falta na ciência, a religião também pode trazer uma contribuição. O que tem na ciência pode ser contribuir para o que está na religião e por aí vai. Ok? 1.2. O enfraquecimento do cientificismo. O cientificismo, que afirma que somente a ciência tem a chave para a verdade e que tudo que não é ciência é falso, tem enfraquecido nos últimos séculos. Há cientistas admitindo que a ciência, como eu disse anteriormente, ela sozinha não dá conta de todas as coisas. Ela possa não oferecer uma lei ou padrão moral para que nos diga como viver. Porque a ciência se ocupa das coisas físicas que podem ser observadas, medidas e analisadas, mas é incapaz de explicar a noção do mundo espiritual ou da influência espiritual nos assuntos humanos. Porém, um filósofo chamado Karl Popper vem mostrar justamente o seguinte, que a ciência ela é provisória,
e que existe um conceito muito importante na ciência chamado falseabilidade. Não há tempo da gente falar sobre isso, eu tenho um vídeo aqui especial sobre a questão da ciência. E essa questão da falseabilidade é a ideia de que não existe uma certeza inata, não existe uma certeza absoluta, mas na ciência tudo é provisório. Por quê? Porque o conhecimento científico, ele existe num período, ele está num período, mas logo depois alguém virá e proporá uma outra teoria. E assim, quando alguém propor uma outra teoria, a ciência irá se desenvolver, porque ela terá mais conhecimento. Porque para Karl Popper, a ciência é justamente interessante porque ela tem avanços, e seus avanços se dão justamente como uma teoria cai e outra surge. Essas teorias são baseadas em hipóteses. Hipóteses são explicações plausíveis que você coloca para explicar aquela tese ou aquele fato. E, por exemplo, vou dar um exemplo de hipótese. Digamos que numa determinada sociedade tem muitas pessoas que estão num grupo social, tem muitas pessoas que estão se matando. E aí um cientista social ou um cientista natural, ele vai olhar e vai tentar achar uma resposta. Para tentar achar uma resposta, ele vai criar uma hipótese. Por exemplo, hipótese 1. Essas pessoas daquele grupo social estão se matando porque aumentou o desemprego. Isso é uma hipótese. Não está comprovado ainda. Isso é uma hipótese, é o que ele acha, é o que ele vai propor para resolver essa questão. Isso não quer dizer que está certo nem que está errado. Para provar a sua hipótese, ele irá fazer uma pesquisa. Então, quando ele fizer uma pesquisa, ele vai medir o índice de desemprego naquela população. Se realmente tiver uma relação entre o aumento do desemprego e o número de pessoas que estão se matando, então a hipótese que ele levantou foi comprovada. E daí ele tem agora uma afirmação. Deixa até mesmo de ser uma teoria para depois ser uma lei ou para ser uma tese. Muito bem. Se ele vai fazer a sua pesquisa e viu que o número de desemprego não tem nada a ver com as pessoas que estão se matando, ou seja, tem pouca gente desempregada, ele vai ver que a sua hipótese é uma hipótese falsa. Para Popper, isso também é importante. Mesmo quando há um erro, ele é importante porque mostra, bom, se não é o desemprego, é o quê? Vamos fazer mais pesquisa. E é nisso que o conhecimento científico ele vai cada vez mais crescendo. Bom, então pode ser que eu comprove que realmente foi o desemprego que está fazendo com que as pessoas se matem naquele grupo. Mas pode ser que daqui a 10 anos um outro pesquisador olhe para esse fato social e olhe para esse grupo social também, veja esse índice de pessoas que estão se matando e veja para a minha pesquisa, leia a minha pesquisa e diga, não, pode ser outra coisa. Eu vou criar uma outra hipótese. Digamos que as pessoas ali estão se matando porque a água daquele local estava envenenada. E aí ele vai fazer o quê? Uma pesquisa científica. Através daquela pesquisa científica ele vai comprovar se tem alguma relação com a água e as pessoas que estão se matando. Se for comprovado, a minha hipótese, aquela tese que eu fiz há 10 anos atrás, ela cai por terra, a minha teoria cai por terra, aquilo que eu falei cai por terra e a dele fica no lugar. Se não, a minha permanece. E assim a ciência ela vai se desenvolvendo. Por isso o autor diz na nossa revista que o conhecimento científico ele é cumulativo. A cada momento nós temos novos conhecimentos, nós temos novos saberes, nós temos novas descobertas que vão ampliando o conhecimento do homem, vai ampliando a sua sabedoria. Ok? Está entendendo? Está compreendendo? Tá gostoso? Não esquece de deixar o nosso like aí. Eu estou aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Sei que você também aí está. Então, qual é o perigo disso? Fazer um raciocínio crítico sobre essa questão de tentar também unir a ciência à religião sem fazer uma reflexão sobre isso. É o perigo de você tentar apoiar a religião na ciência. Porque se a ciência ela tem um conhecimento que é parcial, porque ela não sabe tudo, ele é acumulativo, porque cada cientista traz mais conhecimento, né? E ele é provisório, né? Porque ele é só para aquele momento, ele responde aquelas questões e pode ser que amanhã não responda mais. Então, essas 3 características da ciência, parcial, cumulativo e provisório, são as características da ciência que eu queria marcar aqui com você, e se a igreja ou se a religião se apoia nelas, aí está um grande perigo. Porque a ciência muda, a nossa fé não muda. A ciência é transformada, mas a nossa fé não é transformada. A ciência é cumulativa, é parcial, e ela é também, muitas das vezes, ela é temporária, mas a nossa fé é baseada num Deus que é eterno.
Tá vendo como é que é o perigo você querer também buscar a base para tudo na ciência? E esse é o grande perigo. As duas podem conversar, mas as duas têm que ser autônomas. As duas têm que estar no seu lugar. Cientista no lugar de cientista e o pastor no lugar do pastor. Teólogo no lugar da fé, o cientista para falar sobre a ciência. Quando você vê um cientista falar de religião e um pastor falar de ciência, vai dar errado. Porque ambos estão fora do seu lugar. Deixe que os cientistas falem de ciência e deixe que os teólogos falem da igreja, falem de religião. Deixe que os pastores cuidem da fé, porque daqui a pouco nós estamos falando sobre, como você vê pastor falar de tudo, daqui a pouco está falando do que não sabe, está falando de ciência que não sabe, de coisas que não estudou, e depois nós também vamos sofrer a influência da ciência, que vai dizer para nós o que nós temos que fazer, quando na verdade são ambos campos separados, são campos distintos. Não são antagônicos, mas são campos separados e não são submissos uns aos outros. Há de se ter esse distanciamento no entendimento de quem é quem e de como lidar com isso. Tá entendendo? Tá bom, né? Vamos continuar. Então esse foi o tópico número 1 que a gente viu aqui, que nós estamos trabalhando. Tópico 3, a ciência evolui. Como a gente está falando aqui, ele vai mostrando sobre isso. A ciência é um trem que está viajando. Bom, então ela vai evoluindo e o nosso conhecimento ele permanece. E bom que ela evolui. Isso é muito importante. Quando eu falo sobre o pastor no seu lugar e o cientista no seu lugar, é muito importante. Porque senão você vê depois pastores falando que alguém não tem que tomar remédio. Ah, o médico passa um remédio, você fala, não vai no psicólogo não. O pastor vai falar, não vai em tal lugar, não vai tomar esse remédio não. Não, irmão, o psicólogo está ali para cuidar da fé, do corpo, da pessoa, da mente, da psique, e você cuida da alma, e Deus te abençoe. Tome o seu remédio sim, faça a sua oração, mas tome o seu remédio. 2. A Bíblia Sagrada e a ciência moderna. Antes de falar disso, deixa eu falar com vocês uma coisa interessante. A ciência tem modificado conceitos para se alinhar com as afirmativas bíblicas. Por exemplo, a Terra e o nada. Em um tempo que se acreditava que a Terra estava situada em cima de um grande animal ou gigante. Isso foi em 1500. Era o conceito antigo que se tinha sobre a Terra. Também, alguns antigos, né, principalmente no Oriente Médio, acreditavam que a Terra era era plana, né, e coberta por uma abóboda celeste, né, essa abóboda azul. Né, e o mundo antigo, eles acreditavam muito nisso. E é curioso, irmão, como a gente vê pessoas que ainda no século XXI ainda defendem essa tese. Isso aí era no tempo que as pessoas viviam há milhares de anos atrás e que não tinham conhecimento acerca, por exemplo, da chuva, porque nunca havia chovido. Foi essa dificuldade que Noé enfrentou quando Noé falou que ia chover, porque o céu era entendido como uma grande abóboda, como um teto fixo. Tá, ok? Nada tinha descido do céu até então. Esse conhecimento durou até muito tempo, até o século XVI, aliás, na verdade, até o século XIV, você tem o pensamento de que a Terra é plana. E é isso que fazia com que as pessoas tivessem medo de navegar. Um dos grandes medos do homem era o mar, porque eles achavam que a Terra era plana como uma pizza, que você chegava no final do horizonte, os navios cairiam, né, os barcos cairiam no abismo, e lá embaixo no abismo havia o Sheol, né, que era o local onde o inferno estaria. Até essa concepção, Deus está no céu, a terra e o inferno abaixo de nós, é uma concepção ainda do mundo antigo. Hoje é complicado você dizer que o céu está em cima e o inferno está embaixo, porque imagine, um japonês agora ele vai dizer, bom, o céu está em cima, Deus está em cima, o inferno é embaixo. Só que quando ele fala que o inferno é embaixo, está apontando para o Brasil. E quando a gente fala que o inferno é embaixo, está apontando lá para o Japão. Então, essa questão dessa noção do espaço, desse mundo geográfico que havia, sempre foi complicado em todas as culturas. E era adotado justamente pela sua cultura. Bom, a partir do século XV, nas grandes navegações, o homem perdeu o medo do mar, descobriu uma coisa que Colombo foi um dos primeiros aí: a Terra é redonda. Navegando para descobrir ali as Índias, ele chega até as Américas por mero acaso. Chegando às Américas, dá nome ali àqueles habitantes ali de índios, pensando que estava na Índia, mas na verdade ele estava descobrindo o chamado Novo Mundo, que é a América, né? América Latina e aqui embaixo o Brasil, mais tarde por Cabral, que vai ser achado. Nós não falamos descobertos, porque nós já sabemos que antes dos portugueses estarem aqui, outros povos já vieram. Mas tudo bem. A partir daí,
ampliou-se o conhecimento. E uma coisa que é interessante, que começou a se perceber que a Terra não é quadrada, ou ela não é chata, a Terra é redonda. Agora, e a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia falou da oposição da Terra no espaço. Jó 26:7 diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A ciência não descobriu que a Terra era sustentada por nada até 1650 depois de Cristo. A Bíblia contém muitas leis de saúde e princípios práticos que, depois de serem ignorados ou esquecidos, foram descobertos somente nos últimos anos. E aí o autor vai falar justamente sobre a questão da higiene. 2.1 Instruções básicas de medidas sanitárias. Aí ele vai falar sobre a importância dessas medidas sanitárias. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, é justamente o que ele faz, é dar leis. Ele tem as leis cerimoniais, mas ele também tem leis que vão regrar o convívio social. E Moisés vai ser esse primeiro homem que vai ser esse legislador, no sentido de escrever essas leis, que vai procurar regrar esse convívio social. A lei sobre o leproso, que não podia entrar no arraial, né, é uma lei que visa ali a questão do imundo ou que não é imundo. E esse imundo não imundo visava justamente não contaminar as pessoas que não eram doentes. Por isso, quem era doente com uma lepra, uma doença que na época não tinha cura, né, não tinha nenhum modo de se curar, uma pessoa com lepra certamente iria morrer, dificilmente não morreria da lepra, e a lepra também, por ser contagiosa, então Deus prescreveu que aquelas pessoas fossem separadas. Isso é uma medida de higiene. Durante ali 40 anos no deserto, não havia água. No deserto não tem água. A água você tem que fazer uma escolha, ou você bebe ou você toma banho. Então, essas pessoas que estão no deserto não estão tomando banho. Elas estão bebendo água, usando a água para dar para os seus animais, para os camelos, para as ovelhas, para o seu gado, e bebendo essa água. Então, num local onde não há, o corpo tem dificuldade para ter contato com a água, para limpeza e higiene, ele tem que seguir certas regras de higiene muito fortes, muito importantes, como, por exemplo, a questão da circuncisão. Vocês sabiam que tem uma pesquisa agora falando sobre um tema muito importante, chamada de câncer no pênis? Muitas pessoas, muitos homens hoje têm sofrido com a doença do câncer no pênis. Parece uma coisa incrível, mas não. E muitas pessoas perdem o seu pênis, né, justamente por conta de que falta de higiene. Agora, se você tem essa medida, que é a retirada do prepúcio, a lavagem, a limpeza da glande fica muito mais fácil. Deus havia prescrito isso justamente para que o seu povo fosse um povo que tivesse uma saúde boa, de acordo com a sua higiene. E a higiene é fundamental. E isso é muito importante. Comer sem lavar as mãos, isso está prescrito na lei e era importante. Para quê? Por causa da questão da limpeza. A questão dos pés, porque os pés, quando você entra numa casa, você tem que lavar os pés. Porque os pés estão vindo da rua, cheia de poeira, cheia de sujeira, cheia de impureza. Todas essas leis que Deus fez foi para proteger o homem. Animais impuros e impuros. Os animais que são difíceis de ser preparados, sobretudo a carne de porco, no deserto, é um alimento que vai matar todo mundo, porque ela é mais fácil de ser contaminada, é difícil de ser preservada, então tem que ter muita higiene, tem que ser assada de uma forma muito forte, senão você não consegue comer, não deve comer. Então, para resguardar o povo de Deus, né, o povo de Israel, Deus prescreveu: a carne de porco é imunda, os animais ruminantes são imundos, não porque eles são sujos, mas porque são difíceis de ser preparados no ambiente do deserto. Então, Deus já tinha feito isso. Aí você pode pensar assim: olha, isso é óbvio. Não é óbvio, porque até bem pouco tempo não se tinha a ideia da profilaxia. O que é profilaxia? A ideia da limpeza, né, cirúrgica. Bom, muitas pessoas morriam nos campos de batalha, por exemplo, nas guerras napoleônicas ali em 1700, 1800, depois também 1800, desculpe dizendo, as guerras napoleônicas, Napoleão com seu exército que abalou todo o mundo daquela época, tomando grande parte da Europa, mas até então se fazia amputações, né, sem nenhum tipo de limpeza, sem nenhum tipo de modos cirúrgicos de limpeza e de descontaminação de bisturi, de utensílios usados. Eles usavam qualquer coisa para cortar qualquer coisa, qualquer parte do corpo. A maioria das pessoas morriam não por causa do confronto com o inimigo, mas sim por causa do ambiente sujo do local, dos hospitais. Só a partir do século XIX é que essa ideia da profilaxia foi se desenvolvendo, que perceberam que higiene e limpeza, limpeza e saúde andam juntas.
né? Então foi preciso pegar esses hospitais, limpar esses hospitais, trazer álcool para limpar, para esterilizar, fazer uma profilaxia, colocar luvas, enfim, uma série de medidas que vai fazer com que essa mortandade, as pessoas que morrem no hospital, vai diminuir drasticamente. A maioria das pessoas que morriam por contato com doenças, com micróbios que nem imaginava que existia, que só com o século XIX que Pasteur vai trazer para a gente, aí, ao observar o mundo microscópico e mostrar esses micro-organismos e como eles se proliferam na sujeira. Bom, isso foi no século XIX, mas a Bíblia, né, nosso Deus é tão bom que lá no comecinho de tudo, há mais de 6.000 anos atrás, no deserto, Deus já estava falando, olha, não coma isso, não coma aquilo, ande assim, e vamos lá, e é assim que a gente tem que ser, lavar as mãos, né, e o que a gente vai comer. Hipócrates já disse, nós somos o que nós comemos, né, então isso é importante para a gente pensar esse tópico, tá? Tópico de número 2, instruções básicas de medidas sanitárias. Orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. Já falei para você. 2.3. Circuncisão ao 8º dia. Já falei para você. Viu como é que é fácil? Não é fácil, né? Mas a gente consegue transmitir esse conhecimento aí para você de forma que você possa entender e passar para o seu aluno. Eu quero te dar uma visão geral. Eu sei que você não vai comentar tudo isso com os seus alunos, mas a minha ideia na minha videoaula é ampliar os seus horizontes. Fazer com que você entre em sala com seus horizontes abertos, tanto no campo da religião, quanto no campo da ciência. E na 3, né? 3. As escrituras e a ciência em harmonia. Aí, infelizmente, muitas pessoas passaram a ver a ciência e a Bíblia como antagônicas. Discutimos isso aqui logo no começo. Claro que esse não é o nosso caso. Mas agora, o autor está falando justamente sobre isso, dizendo que elas não são opostas, né? E é importante a gente ver como é que as duas trabalham juntas. E, infelizmente, nós estamos vivendo aquele negócio que eu falei para você. Temos muita informação, mas pouca discernimento sobre o que fazer com ela. Temos visto movimentos aí de pessoas dizendo que a Terra é plana. Então, aquele conhecimento que a gente tem, que os antigos tiveram, que caiu por terra, dado a muitos cientistas que conseguiram observar a Terra, observar os astros, como Copérnico, como Galileu, né, que vai mostrar que a Terra é redonda, e mais, né, não só que a Terra é redonda, mas que ela se move, e ela se move em volta do Sol, porque até então se acreditava que o Sol a Terra estava parada, e a igreja mesmo dizia que a Terra estava parada porque Deus criou o homem na Terra. Então, se o homem é o centro da criação, a Terra é o centro da criação, e o cosmogonia da época dizia que o Sol girava em volta da Terra. Né? E isso com muito tempo, depois de muito sangue derramado, de muitas ciências, de muitos cientistas que foram mortos, como o Galileu foi ameaçado, não chegou a morrer, mas ele teve que negar sua teoria do movimento da Terra, hoje chegou à compreensão, graças às grandes navegações que eu falei no começo, descobrimento de novas terras, enfim, depois o homem chega à Lua, ele tem fotos, satélite. Numa das aulas eu falei sobre Hubbard, né, o criador do grande microscópio telescópio Hubbard, né, que hoje está aí na galáxia. Depois você tem aí os satélites que tiram fotos em tempo real da Terra, mostrando a sua curvatura. Tem gente dizendo que a Terra é quadrada, a Terra é chata. Então, e pior, não é essas pessoas dizerem que a Terra é chata, pior quando elas são crentes, porque a Bíblia diz que ela é redonda. Em Isaías 40:22 diz: ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e desenrola como uma tenda para neles habitar. Então, olha só como é que a Bíblia diz já, a terra é redonda. Irmãos, pelo amor de Deus, alguém tem um negócio de terra plana, em nome de Jesus, fala, filho, vai estudar. Não dá mais para a igreja do século XXI tá falando essas coisas aí, pastores estão pregando isso, encaminhando nessas coisas, não vai atrás de vídeo no YouTube, nem no meu, nem o meu vídeo, você vai depois pesquisar o que eu estou falando aqui, ó. Faça como crente de Bereia, vai atrás, segue em frente e vai procurar, porque não podemos mais aceitar algumas coisas dessas. Bom, 3.2 vai falar sobre o ciclo da água, né? Aí tem essa questão muito importante. Para onde vai a água? Que nós pensamos durante muito tempo, naquele cosmogonia antiga não tinha uma resposta para isso, mas nunca tinha vindo água dos céus. Porém, a resposta está no ciclo hidrológico, tão bem explicado na Bíblia. Eclesiastes 1:7 diz: todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir.
Afirma ainda o texto em Eclesiastes 11:3, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Oh, maravilha, a chuva, o seu caminho é descrito por Deus, está lá na Bíblia. O Senhor Deus, ao formar o homem, lhe proveu da capacidade, habilidade, da inteligência e a ciência das coisas da terra. Deus satisfez as muitas exigências para que o planeta Terra seja um habitat ideal para a vida. Colossenses capítulo de número 2, 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, que o homem, que eu e você possamos nos aproximar mais de Deus, para termos o conhecimento pleno, que nem a ciência tem e que nem muitas pessoas têm, mas só podemos alcançar através da sabedoria e, como a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Conclusão, a crença na palavra de Deus não tem de ser mera esperança, ela pode ser baseada em fatos e evidências, com a contribuição valorosa da ciência. Deus te abençoe. Encerramos a nossa videoaula de hoje. Não se esqueça de ser o meu apoiador, ser o meu parceiro aqui nesse canal. Preciso muito da sua ajuda, quero crescer aqui junto contigo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de clicar aqui, deixar o seu like, dar um glória e também clicar no sininho, que assim sempre tiver uma coisa nova eu quero compartilhar com você. Deus te abençoe. Tem aqui o plano de aula, você baixa, entre em contato comigo que eu mando para você. E também na quinta-feira tem a nossa live, onde a gente vai trabalhar melhor esses temas aí. Eu quero conversar contigo durante esses tempos, quero estar em contato com você, quero agradecer a você do Brasil inteiro que tem entrado em contato e tem deixado o seu glória, que é muito importante. Glória a Deus, a Ele, seja toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Irmão, Deus te abençoe nesse domingo que vem agora. Tenha uma aula abençoada. Paz.